Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo dessa série Filosofar é Ação. Bom, no pensamento fenomenológico do Edmund Russell, nós vamos encontrar nesse livro, ele vai usar muitos esses conceitos, em Meditações Cartesianas, uma introdução à fenomenologia. Na fenomenologia do Russell, nós vamos encontrar uma conceitualização dual bem interessante que é noesis e noema. Como eu coloquei nesses rabiscos aí, noesis é o ato de perceber, ou seja, é o em mim. É o em mim. É a consciência intencional, que é fluxo. E noema é o objeto da percepção, que possui, a partir do Parmênides, um princípio que assume forma fora de modo estático parado, aquilo que é na primeira. Claro que existe o princípio do Heráclito das potencialidades naquilo que assume uma forma fora na primeira. Então, não tem como a gente excluir Parmênides e Heráclito. Os dois estão sintetizados no pensamento, na minha humilde opinião, aristotélico. Então, noesis é o ato de perceber, da consciência intencional indo ao mundo das coisas. E noema é o objeto da percepção. Veja que o Aristóteles, no livro Categorias, ele vai dizer isso. Se sumir o sensível, ou seja, o mundo da coisa, o mundo coisificado, some a sensação, ou a percepção da sensação. Mas se sumir a sensação do eu, o sensível, isto é, o objeto da percepção noemática, continua existindo. Então, essa conceitualização do Russell é uma conceitualização altamente aristotélica, consequentemente medievalesca na filosofia dos medievais. Bom, o em mim e o em si, eles se correlacionam. Então, a noesis precisa da noema. Não necessariamente a noema precisa da noesis, porque filosofar é ação, a realidade é superior ao seu ratio ou à sua dimensão gnosiológica. Como assim gnosiológica? A gnosiologia aqui vem de uma dimensão geral, ou seja, é abarcante, abarca toda forma de conhecer. E nós conhecemos porque estamos ativos na dimensão lógica. Então, como eu coloquei nesse rabisco aí, o noesis, o ato de perceber em mim, que com o objeto da percepção lida com a experiência geral, é o noesis que está ativo na dimensão lógica. E está ativo na dimensão lógica é perceber gnosiologicamente que eu sou da agnoia, isto é, da doxa, e possuir a episteme, que é um construcio, que é uma captação. O cientista particular ou os cientistas particulares das ciências exatas e ciências humanas, eles estão o tempo todo lidando com a dimensão lógica no campo epistemológico. E o filósofo também está fazendo o mesmo. Por isso que a epistemologia é um campo elementar no pensamento abstrato. Então, o eu é o eu noético ou noesis que percebe o objeto da percepção noemática. E esse eu que percebe o que é noemático percebe em dois princípios, como eu coloquei nesse rabisco. Veja que eu coloquei lá o quadrante, Segundo princípio, noesis. Terceiro princípio, noema. Veja que é uma relação internista. Quando eu vou usar esse conceito, nos meus livros aparece esse conceito. Relação internista. Por que relação internista? Porque está, vamos dizer, furando esse quadrante. Veja que todo ser humano possui uma percepção quadrantizante. Isto é, todos nós temos um princípio arquétipo ou um princípio de absoluto. Todos nós temos a nós mesmos, estamos dentro de uma realidade noemática. Essa realidade noemática, ela é micro e macro, micro circunstancial, meu entorno, e universal, aquilo que me foge. Por isso que a realidade é superior ao seu ratio. Por quê? Porque existe aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de o tender para fora, ou seja, a extensidade vetorial. Claro, se existe o tender para fora em extensidade, existe a intensidade. A intensidade é o meu entorno. O tempo todo eu estou percebendo dentro das coisas latentes, as possibilidades circulares latentes no mundo das coisas, estou percebendo a realidade por meio do meu ato de perceber em mim, nos objetos de percepção em si, que o Kant vai chamar de noumenal, essa dimensão noemática russeliana. Então, qual é a diferença aí do ser? Observe que eu coloquei nesse rabisco o noema e a seta para o ser. Mas espera aí, o que é ser? O que é ser? Ser
é entendido aqui na dimensão ontológica, a partir da filosofia primeira. Isto é, existe uma diferenciação entre o ôntico e o ontológico. O ôntico e o ontológico. O ôntico é entificação. Res, a coisa na primeira que possui, por meio da minha intuição, radical, possui latências ônticas, porém, a gente não pode esquecer das percepções ontológicas por trás daquilo que está dado onticamente. Então, a minha percepção, meu ato de perceber, passa pelo ôntico, passa, mas por causa da dimensão lógica, gnoseológica, saindo da agnoia por meio do pensamento abstracional, isto é, epistemologia, filosoficamente, eu estou olhando para o mundo ôntico, mas estou buscando sair da caverna, isto é, estou buscando o mundo das ideias, ou seja, estou buscando aquilo que é ontológico. Então não tem como eu escapar do ôntico entificado. Não tem como. Então, para mim ir ao ontológico, isto é, para mim ir ao ser, eu preciso do ôntico, eu preciso da entificação. Então, esse conceito, ou esses conceitos, né, do Russell, noesis e noema, é bem importante, porque vai lidar justamente com o ato de perceber e o objeto da percepção, o em mim e o em si. Por isso que filosofar é filosofar na ação de submissão. Por quê? Porque a minha dimensão lógica nunca vai ser onisciente. Eu nunca vou esgotar, seja por meio das ciências particulares ou filosofia, eu nunca vou esgotar esta realidade noemática, esse ser. Por quê? Porque a realidade possui sempre um revelacionalizar-se. Uma revelação está sempre acontecendo. Por isso que o conceito de potência é muito importante. Porque aquilo que é, a partir da minha noesis perceptiva, ou seja, o ato de perceber em mim, ao olhar para a noemática, isto é, para o objeto, é em várias dimensões revelacionalizantes. Isto é, existe sempre uma dimensão de ocultação. Nenhum ser humano consegue esgotar a realidade. Se ele não consegue esgotar a realidade ôntica e ontologicamente, consequentemente, eu tenho que entender que eu não sou superior ao princípio noemático, seja ôntico ou ontologicamente, seja a partir da entificação ou o mundo do ser. Então, observe que uma coisa é ente, outra coisa é ser, a partir da esquemática noemática. A gente não pode confundir aqui. Então, lidar com a noesis e a noema é lidar com a fenomenologia experiencial. O experiencial aqui vem justamente da experiência total. E lidar com o eu lógico, isto é, com a minha consciência intencional, é lidar com a gnoseologia, porque o eu lógico é o eu lógico a partir da dualidade gnoseológica do agnoia a episteme. Não tem como fazer epistemologia, seja na filosofia ou nas ciências particulares, abandonando a agnoiologia. Precisamos da agnoiologia. Porque é na agnoiologia que percebemos as estruturas ônticas. Então, um problema que acontece na filosofia é cair tanto na abstração e esquecer da vida agnoiológica, a vida como ela é na primeira. Por isso que o ato de perceber em mim noesis precisa da gnoseologia. Ao furar o quadrante, dentro desse ir e vir, ou seja, o eu da consciência intencional indo na realidade noemática, e essa realidade noemática vindo ao eu, por isso que o Russell usa a ideia de percepção, né? É muito importante. Por quê? Porque ao olhar para essa realidade, eu olho para essa realidade entendendo que eu não esgoto. Se eu não esgoto, eu tenho que me submeter ao mundo das coisas. Tente esgotar qualquer coisa nas suas estruturas ônticas e ontológicas. Não tem como. Os simples acidentes de uma coisa é impossível de ser esgotada. Tente esgotar, por exemplo, esse livro. Todos os acidentes possíveis desse livro. Esse livro pode ser queimado, pode ser rasgado. Esse livro pode ser lido por várias pessoas no mundo. Esse livro vai continuar existindo depois da minha morte. Esse livro pode ser destruído. Então, tente esgotar apenas os acidentes no mundo ôntico, no mundo que se apresenta na primeira. Simplesmente impossível. Agora perceba que
ao lidar com o círculo de latência, né, do mundo das coisas, elas possuem várias possibilidades, que vai para além dos acidentes, claro, né? E além disso, ela tem toda uma estrutura por trás, que é a estrutura justamente ontológica, que são as leis essenciais, as leis no mundo das ideias. Então eu não estou aqui para ser um aristotélico e esquecer de Platão. Acho isso uma bestagem, uma besteira. Essa ideia, não, eu sou aristotélico e Platão tá errado. Ou eu sou platônico e Aristóteles... Não, veja, lembra da graça comum? Parte desse princípio da graça comum. Então, é possível sim você beber dos dois aí, porque ambos têm momentos de verdade excepcionais, macro-relevantes, né? Diferente dos modernos, que são micro-relevantes, mas ambos são elementares. Platão e Aristóteles, Aristóteles e Platão. Então, interpretar Russell a partir deles é muito importante para entender o filosofar como ação de submissão. Se submeter ao que antes? Se submeter àquilo que é anticontológico, ou seja, o noemático, o ser que é ontológico, filosofia primeira. Então, é isso, até o próximo episódio.